E agora o que a gente vai ter são a reta numérica, certo? Antigamente, antes de vocês saberem esse assunto lá no ano passado, vocês também tinham a reta numérica. Não sei se vocês viram isso, mas vocês tinham a reta numérica apenas para o lado positivo. Então você tinha aqui o 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai, sucessivamente. Né? Só que agora a gente vai ter esse mesmo número, essa mesma sequência, só que para o lado negativo também. Então a gente tem para frente 0, 1, 2 e 3, e a gente tem para trás menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aqui sucessivamente. O que é importante a gente entender? Cara, os números inteiros, eles são ótimos números para a gente medir distâncias, certo? Olhem só, qual é a distância que eu vou percorrer do 1 até o 2? A distância que eu vou percorrer? 2. Né? É quanto eu percorri, a distância de um número para o outro. Olha só a ideia agora. Olha só que doideira. Qual a distância do 3 para o 0? Do menos 3 até o 0. Qual é a distância? A distância é quanto eu percorri, quanto eu andei. Se você estivesse na posição 3, se fosse um boneco que estivesse aqui, na posição 3, e você fosse caminhando para lá, fazê-lo aqui, ó, e você fosse caminhando nesse sentido até chegar aqui, ó. Quanto foi que você caminhou? Você caminhou essa distância. E quanto representa essa distância? 3, certo? A distância de um número, ela não vai se referir ao sinal, e sim ao quanto você andou, certo? Não vai importar a posição que você esteja, mas sim o quanto você está andando. Se você está andando nesse sentido, ou no sentido contrário, imagine que você andou do 3 para 1. Você estava aqui e andou do 3 para 1. Qual foi a distância que você vai andar? Você está em 3 metros e anda para 1 metro. Tá boneco bonito. É do mal ele. Se você anda da distância 3 até 1, quanto é que você vai andar caminhando dessa forma? Deixa eu só apagar esse preto aqui. Quanto é que você vai andar dessa forma? Você vai andar 2. Não é isso? Para essa ideia de distâncias de números, a gente não está somando nem subtraindo os números. O que a gente está fazendo é medir a distância entre os números. Para a gente medir a distância entre os números, essa ideia desse tipo de medição, a gente dá o nome de módulo, certo? Módulo de um número. Então, módulo de menos 3. O que significa um módulo de menos 3? Significa que você tem... Significa que você está medindo a distância de menos 3 até 0. Qual é a distância de menos 3 até 0? É 3. Certo? O módulo ele vai medir a distância do 0 até um ponto. Certo? Ou de um ponto até o 0. Agora, digamos que você andou do menos 3 até o 3. Que distância foi essa que você andou? Do menos 3 até o 3. Você andou uma distância de 6. Beleza? Então essa é a ideia que vocês têm que ter. Então o que isso significa? Que o módulo de 3... Eita, aqui é um 3, aqui não é um 2. Foi mal. Aqui é um 3. Módulo de menos 3 é 3. O que significa? Que você tem menos 3
mais o módulo de 3. O módulo é a distância de um número até o zero. Você tem um módulo de quanto? Um módulo de 6, a distância de 6. Agora, digamos, olha só, que você andou do 3. Eita, que ficou muito troncho. Digamos que você andou, deixa eu apagar aqui. Digamos que você foi lá, andou até o zero, do menos 3 até o zero, certo? E depois você andou até o menos 2, até a posição do menos 2. Então você foi, veio deixa eu fazer isso aqui de caneta vermelha, não caneta azul. Você foi do menos 3 até o zero, e depois você foi do zero até o menos 2. O que significa? Que você tem dois módulos. Você tem um módulo de menos 3, que foi a distância que você percorreu de 3 até o zero. O módulo se representa por esses traços assim no número, certo? O módulo de menos 3 quer dizer a distância do menos 3 até o zero. E depois você andou mais o módulo de menos 2, que é a distância de menos 2 até o zero. Qual é a distância de menos 3 até o zero? É a distância de 3. Né? A distância, ela não enxerga sinal. Ela só enxerga a quantidade de passos que você deu. A distância que está de um número até o zero. O módulo de menos 2, quanto é? 2. 3 mais 2, 5. Então, no total, se você estivesse caminhando, se você estivesse com aquelas pulseiras, tipo Mi Band, e você fosse caminhando de uma posição X até uma posição 0, de uma posição menos 3 até uma posição 0, e depois voltasse para a posição menos 2, você ia ver que a distância total que você percorreu foi 5. Se tiver em metros, vai ser 5 metros, certo? Essa é a ideia central que vocês têm que ter. A mesma coisa seria se você tivesse ido. Vamos fazer lá. Se em vez de você tivesse ido, se em vez de você ter voltado, você tivesse prosseguido, ó, aqui para o 2, ó, o 2 positivo, certo? Você andou para cá, né? Andou para cá. Você tem isso aqui percorrido. E depois você tem essa outra parte percorrida, certo? Que você percorreu, foi daqui para cá. Então, na prática, quanto é que você vai ter? Mesma ideia, módulo de 3 de menos 3. Lembrando que o módulo é a distância do número até o zero. Mais o módulo de 2, só que agora positivo, certo? Que é outro exemplo. O módulo de menos 3, ou seja, a distância de 3 até o zero. Do 0 até o 3, tanto faz. É 3. E a distância do 0 até o 2 é 2, certo? E 3 mais 2, 5. Você vê que dá o mesmo resultado. Então essa é a ideia que vocês têm que ter de módulo de um número e de reta numérica. Beleza? Então, reforçando mais um pouco a ideia de módulo. O módulo, como já foi falado, é a distância de um número até o zero, certo? O módulo é isso. É a distância de um número até o zero. Beleza? É isso que vocês têm que ter em mente. Se você caminha do menos 2, olhem só, até o 2, quanto foi que você caminhou? Quanto é que você caminhou? Vamos ver isso. Você vai caminhar a distância. Você vem daqui. Às vezes dá um errozinho, deixa eu apagar isso que ficou feio. Ficou horrível.
certo? Quanto foi que você caminhou aqui? Você vai caminhar, vamos ver, você está aqui nessa posição. Então você caminha 1, 2, 3, 4. Você caminha 4, certo? Você caminhou a distância de 4. Transformando esses números em módulos, você pode dizer que o módulo de menos 2 mais o módulo de 2 dá quanto? O módulo de 2 mais o módulo de menos 2 mais o módulo de 2 dá 4. Essas ideias que você tem que ter para saber fazer um módulo de números inteiros. Existem mais coisas complexas de módulos de números que vocês vão ver mais à frente. Vocês vão ver que esse assunto ele é bem extenso e bem sofisticado, mas vocês vão ver mais no ensino médio sobre isso. Até aqui a gente vê apenas sobre distâncias e algumas operações simples. Beleza?